Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui nesta noite de terça-feira para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. E agradecer ao Senhor porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado força, ânimo, disposição para enfrentar as lutas diárias. E muitas das vezes nós passamos por lutas que diante dos nossos olhos é algo impossível. Mas quando o nosso Deus entra com providência, tudo é mudado. Porque a palavra do Senhor nos fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam a Deus. Então nós temos que crer que apesar de tudo, quando nós amamos a Deus, nós temos tudo em nossa vida. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos orar nesta noite, apresentando este momento da leitura da palavra, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós venhamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Então oremos ao nosso Deus poderoso. Querido Deus, amado Pai, soberano, Criador de todas as coisas, Pai, glórias, glórias nós te damos, Pai, louvado, exaltado és o teu nome, Jesus. Pai, ao Senhor é dado toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho pedir nesta noite, Pai, que o teu Santo Espírito Santo, Pai, fala conosco grandemente através da tua palavra, Pai. Pai, que eu venha, Senhor, trazer uma palavra, Senhor, ao coração de cada irmão, Pai. Que eu não venha falar de mim, Pai, mas que o Teu Espírito Santo me usa, Pai, para levar uma palavra, Pai, ao coração daqueles que precisam de um socorro nesta noite, Pai. Aqueles que precisam, Pai, de bênçãos, de vitórias, Pai. Porque eu sei que eu não posso nada, Pai, mas o Senhor pode todas as coisas, Pai. Pai, então eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai, e peço que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco, Pai, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para ouvirmos a voz do Senhor. Oh, aleluias! E o Senhor nos trouxe uma palavra nesta noite que se encontra no livro de Marcos, a partir do capítulo 15, do verso 1, que vem nos dizer Jesus perante Pilatos, quando vem nos falar que Jesus, após ser preso, ele foi entregue a Pilato. Então eles crucificaram. Então aqui a palavra nos diz assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes? Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então tornou a Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um homem chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir
que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chama o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhe Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oh, glória a Deus, aleluias por esta palavra. Aqui nós vemos que a palavra nos fala no livro de Marcos, a partir do capítulo 15, do verso 1. Vem nos trazer a palavra desde o início, aqui do 14. Já nos fala que eles já tinham planos para tirar a vida de Jesus. Então nós vemos que eles agiram de um jeito para que crucificasse o mestre. E nós vemos que aqui, do 14 em diante, já começa a nos dizer do pacto de traição, que foi Judas que entregou Jesus por 30 moedas. Também nos fala que o Senhor aqui prepara os discípulos para a Páscoa, que eles foram preparados. E o Senhor dá as instruções como seria a ceia do Senhor. E na ceia, quando eles estavam na Páscoa, nós vemos que Jesus indica o traidor. Então, o nosso mestre já sabia de tudo. Ele já sabia o que iria acontecer com ele, porque ele mesmo sabia que era cumprimento da palavra, que Deus tinha mandado Jesus para que nós fôssemos salvos, tivesse vida e vida com abundância. E nós vemos aqui que a palavra fala que Pedro é avisado. E quando Jesus sobe no Getsêmani, eles dormem, eles não conseguem ficar acordados, que Jesus o achou os dormindo. E eles não puderam nem uma hora orar pelo Mestre. Então nós vemos que depois disso tudo, Jesus é preso. Então quando Jesus é preso, Jesus é seguido por um jovem que acompanhava o caminho de Jesus com os discípulos. E nós vemos também que Jesus chega perante ao Sinédrio, onde os sacerdotes o acusavam, onde os sacerdotes tinham inveja do que o Senhor Jesus fazia. E nós vemos também, já nos dizendo aqui, no final do capítulo 14, que Pedro diz que o acompanharia, e Jesus diz a Pedro que ele o negaria. E Pedro diz que não negaria. Então nós vemos que Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer. E Pedro nega Jesus. Então aqui no início do capítulo 15, fala quando Jesus chegou perante Pilatos. Então nós vemos aqui que a palavra nos ensina que Jesus sofreu tudo, mas em momento algum ele murmurou, porque a palavra é muito clara, que nos diz aqui no verso 5, Jesus, porém, não respondeu a palavra,
a ponto de Pilatos muito se admirar. Ou seja, Jesus não questionou por aquilo que ele estava passando. Porque ele foi entregue, foi torturado, foi crucificado. Então nós vemos que o povo era inclinado ao mal. Por quê? Porque havia um malfeitor junto com Jesus, que era, aqui a palavra nos fala, que era acusado por ter cometido um homicídio. Mas o que? O povo estava tão indignado com Jesus que decidiram crucificar o mestre e libertar aquele que tinha cometido o homicídio. Então nós vemos nos dias de hoje muita injustiça. Como foi com Jesus? Porque Jesus é santo. Jesus não havia pecado. Não havia nada que pudesse condenar Jesus. Mas nós vemos que os sacerdotes daquela época arrumaram provas para que o crucificasse Jesus. Então nós entendemos que nos dias de hoje, nós vemos que isto muito acontece, porque há muitas pessoas certas, honestas, que são acusadas injustamente, como aconteceu com Jesus. Porque Jesus foi acusado de uma coisa que ele não fez. E nós vemos que apesar de tudo que Jesus passou, ele não murmurou, ele não questionou, porque ele sabia o projeto que Deus tinha. Ele entendia o que o seu pai queria, porque era permitido, era preciso que Jesus morresse para que nós viéssemos ter vida, e vida com abundância. E nos dias de hoje, quantas pessoas desprezam o Senhor Jesus? Não obedece os ensinamentos, as palavras de Jesus. Porque Jesus deixou muito claro para cada um de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Então, hoje nós temos visto muitas pessoas procurando os vários caminhos, mas nenhum desses caminhos leva ao Pai. Porque o que leva à casa do Pai é Jesus. É aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus quer operar grandes milagres, grandes vitórias, grandes bênçãos. Mas para isso, você tem que permitir Jesus entrar na tua vida e fazer tudo novo. Porque nós entendemos, porque é muito fácil o povo fala, eu tenho Jesus. Ter Jesus é fácil. Complicado é caminhar com santidade para ir ao encontro de Jesus. Porque nós sabemos que neste mundo há muitas aflições, há muitos caminhos errados, que muitos se desviam. E o Senhor é muito claro que nós temos que seguir adiante. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que nós não perdemos o foco, que é Jesus. Então nós temos que ver o que a palavra nos ensina. E o maior aprendizado para um cristão caminhar com Jesus é a leitura da palavra. Todos os dias tem que ler uma palavra para que possa compreender o que a palavra está ensinando, o que a palavra está falando aos nossos corações.
Então vamos, todos os dias, meditar na palavra, para que nós não venhamos ter uma vida errada. Porque hoje, nos dias de hoje, tem se levantado falsos profetas, falsos pastores, que enganam o povo. E o que? Isso, muitos caem, muitos se perdem na caminhada, porque não compreendem o que a palavra ensina. Então nós temos que todos os dias meditar na palavra. E nós vemos que aqui, Jesus fala sobre a festa, que nesta festa o povo libertava um dos quais estava preso. Então nós vemos aqui que Barrabás foi solto. Aquele que era condenado foi livre. Mas aquele que era livre foi condenado. Então nós entendemos, porque o nosso Jesus podia todas as coisas. O nosso Deus podia mudar esta situação. E por que ele não mudou? O que eu entendo é porque ele tinha amor com o próximo. Porque é o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então até na cruz, Jesus ainda teve misericórdia daquele malfeitor. Por quê? Porque não permitiu que ele morresse, mas permitiu que ele fosse solto. Então nós vemos aqui, a palavra nos dizendo que nesse momento Barrabás foi solto e Jesus foi levado, torturado, e eles gritavam: crucifica-o. Então nós vemos hoje muitas pessoas dizendo: crucifica Jesus, e dando oportunidade ao mundo, às coisas mundanas, ao inimigo. E por isso muitos sofrem. Por quê? Porque dão oportunidade às coisas mundanas. Não busca as coisas do nosso Deus. Então, nesta noite, o Senhor nos fala: não importa a situação que estamos vivendo, se é de aflição, de angústia, depressão, seja qual mal for, nós não podemos murmurar. Porque Jesus tinha tudo para murmurar. Porque ele era santo. Porque ele não tinha pecado. Ele podia se libertar. Mas nós vemos que Jesus, por amor a cada um de nós, suportou todas as dores. Suportou tudo aquilo para que nós viéssemos ter vida no dia de hoje. E se nós estamos de pé, é por causa do nosso Senhor Jesus. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos mais aqui. Porque Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós temos que nos entender isto, que todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, nos dá um novo amanhecer, nos dá alimento, nos dá trabalho, nos dá o fôlego de vida, porque Ele nos ama. E o quê? Ele é tão misericordioso que Ele nos quer todos juntos, porque a palavra do Senhor nos fala, que Ele fala que a vontade minha é que onde eu estiver, todos estejam. Essa é a vontade de Jesus. E muitas das vezes nós nos desviamos por caminhos tortuosos, caminhos que não levam à vida eterna. Por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, nós temos um advogado que é Jesus. Mas para isso nós temos que nos arrepender. Nós temos que tomar a decisão de buscar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida.
e viver conforme ele ensinou. Porque a palavra do Senhor nos fala que o caminho com Jesus é difícil, mas teremos vitórias. Seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluias, glórias, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter este entendimento, que Jesus é prioridade na nossa vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que todos os dias buscar Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque nós vemos que Jesus entregou a sua vida para que nós viéssemos ter vida. E se nós estamos de pé hoje, é por causa de Jesus. E nós vemos que muitas pessoas não se lembram de Jesus. E o quê? Muitas pessoas procuram as coisas mundanas. E nós sabemos que o mundo já é do maligno. O mundo não pode nos oferecer nada. O único que pode nos dar saúde é Jesus. O único que pode nos dar vitória é Jesus. O único que nos pode dar paz é Jesus. Alegria, bênçãos, curas, libertações. É só Jesus que pode nos dar isso. E nós vemos que muitas pessoas vivem uma vida corriqueira, para lá e para cá, procurando em vários caminhos uma solução para a sua vida. Mas enquanto não tiver um encontro com Jesus completamente, a sua vida não será transformada. Porque o único que pode todas as coisas é Jesus. E Jesus todos os dias nos fortalece, nos traz ânimo, nos traz disposição, nos traz alegria. E muitas das vezes nós não agradecemos por aquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Então nós temos que agradecer mais. Nós temos que glorificar mais o nome de Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então nós sabemos que o único socorro é Jesus. Então o que nós vemos que muitas das vezes nós questionamos: por que passamos por isso? Por que passamos por aquilo? Nós murmuramos, nós julgamos tudo difícil. E o que? Nós esquecemos que o que Jesus passou nem se compara ao que nós passamos aqui nesta terra. Porque Jesus era santo e ele sofreu por mim e por você. E ele não precisava, mas por amor a mim e a você, ele sofreu por causa de nós, para que nós viéssemos ser libertos dos pecados. Então nós vemos aqui que Jesus, apesar de tudo, ele não murmurou, não questionou. E nós vemos que a oração de Jesus foi: Pai, que venha ser feita a tua vontade, não a minha. E o que? Muitas das vezes nós oramos: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós não pedimos que seja feita a vontade do Pai. E o que? Nós temos que orar mais, mas pedindo: Senhor, eu preciso disto, mas que venha ser feita a tua vontade, Pai, não a minha, mas a do Senhor. Nós temos que orar desse jeito, como foi Jesus orando, para que nós podemos receber as vitórias. Porque Jesus tem grandes bênçãos e vitórias. Mas muitas das vezes, tudo tem um tempo. E nós não queremos esperar esse tempo, nós queremos para amanhã. E nós sabemos que não é assim.
nós entendemos que não funciona desse jeito com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus é tudo no propósito de Deus. Então que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração. Nós possamos todos os dias agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu, pelas dificuldades também, pelas lutas, pelas batalhas. Porque no deserto é que nós nos tornamos fortes. Então, se nós estamos com lutas e batalhas, nós sairemos mais vencedores em Cristo Jesus. Porque nas lutas é que nós ficamos fortes. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos que louvar o nome de Jesus e colocar Jesus como prioridade em nossa vida. Só assim nós obteremos respostas. Porque senão nós iremos ficar de um lado para o outro. Hoje melhor, amanhã piora, hoje melhor, amanhã piora e não sai daquele lugar. Às vezes hoje nós pensamos, tá bom, amanhã dá um imprevisto, sai tudo o contrário. Mas por quê? Porque nós não aceitamos Jesus como único suficiente Salvador da nossa vida. Nós não buscamos a casa do Pai. Nós temos que estar na casa do Pai, glorificando a Jesus. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então guarde esta palavra para o teu coração nesta noite. Que você venha entender que a tua vida está nas mãos de Jesus. E nós não podemos agir como este povo, dizendo, crucifica-o. Mas nós temos que permitir Jesus entrar na nossa vida e se fazer tudo novo. Nos dá vida e vida com abundância. Então vamos tomar uma decisão. Vamos mudar o nosso comportamento. Vamos viver conforme Jesus nos ensinou, obedecendo a palavra, santificando e renunciando tudo aquilo que desagrada ao coração do nosso Deus. Então vamos orar nesta noite, agradecendo ao Senhor por esta palavra e que nós venhamos guardar em nosso coração o que o Senhor quer para nós. É uma vida de vitórias, é uma vida de bênçãos e de alegria. Mas nós temos que tomar a iniciativa de estar indo ao encontro de Jesus, porque Ele se encontra em tua porta, batendo. Mas nós não podemos demorar, porque senão Ele se vai e nós ficaremos para trás. Então vamos orar glorificando o nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, soberano, Criador de todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida no dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo alimento, pela casa, pela família, pelo alimento, Senhor, de cada dia, Pai. Obrigado pelo descanso também, Senhor. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado, Senhor, também pelas tribulações, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque a palavra do Senhor nos ensina, Pai, que nós devemos agradecer ao Senhor, Pai, na bonança, mas também na escassez, Pai. Porque é tudo permissão do Senhor, Pai. Pai, glorificado, exaltado és o teu nome, Jesus. Pai, venho apresentar diante de ti, Pai, a cada um, Pai, deste grupo de oração, Pai. Pai, abençoa grandemente a vida deles, Pai. Repreende todo mal, Senhor. Pai, traga saúde, paz, alegria, prosperidade, Pai. Abre portas de emprego, Pai, aqueles que precisam de um emprego, Pai. Que o Senhor venha abrir portas para ele, Pai. Aqueles que precisam de cura, Pai, que o Senhor venha ser a cura, Pai. Aqueles que precisam de libertação, Pai, que o Senhor venha ser a libertação, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a cada um, Pai,
Apresenta a casa deles, a família, Senhor. Em especial, Pai, eu apresento as crianças, Pai. Porque esse mês, Pai, é um mês dedicado às crianças, Pai. Então nós temos que orar, Senhor, pelas nossas crianças. Nós temos que clamar por elas, porque elas é o futuro da nação, Pai. Pai, então abençoa cada criança, Pai. Repreende, Pai, toda seta do maligno, Pai. Repreende todo espírito de enfermidade, Pai. Repreende toda a artimanha do inimigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai abençoando a vida dos teus filhos, Pai. Guarde cada um deles, Pai, no esconderijo do Altíssimo, Pai, para que eles venham ter, Pai, um bom descanso, Pai, uma noite abençoada, Pai, na presença e na paz do Senhor Jesus, Pai. Pai, vai entrando, Senhor, na casa de cada um, Pai, porque o Senhor sabe onde eles moram, Pai. Pai, então transforma a vida dos teus filhos, Pai. Liberta, cura, restaura, Pai. Pai, eu oro e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Pai. Pelas palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Louvado e exaltado és o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. E que todos venham ter uma boa noite, um bom descanso, na presença e na paz do Senhor Jesus. E que o Senhor te guarde, te livre e te proteja de todos os perigos. E que a bênção do Senhor desça sobre a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluias.